episódio se inicia com o Atom explicando pra gente ali a lenda da borracha, né? Que você escreve na borracha ali o nome da pessoa que você gosta e que isso aumenta as chances do seu desejo de amor realizar. Ele então revela pra gente que ele tem um crush secreto na sua amiga Mudmi ou Mi. Eles são próximos, gente, mas o Atom não tem coragem de se declarar. Um dia o professor passa um teste surpresa aqui, só que o Atom esqueceu sua borracha, né? E aí a Mudmi empresta a borracha dela para o Atom, onde na borracha da Mudmi o Atom vê o nome de outro aluno ali da classe, que é o Contep. Pensando que foi a própria Mudmi que disse para o Atom essa questão de escrever o nome da pessoa que você gosta na borracha, gente, o Atom se desespera aqui e ele pensa que ele não tem a mínima chance, porque o Contep é considerado o cara perfeito da classe. O surto do Mini querido aqui, gente, é a veia cômica do For, tá no ponto, gente. O For é maravilhoso, eu falo pra vocês, vocês podem me cobrar isso depois. Ele vai se tornar o novo Gun Atapanda GMMTV. Escreve o que eu tô falando. A facilidade que o For tem de deixar o personagem dominar ele completamente, gente, é assombrosa. Ele é um ator fantástico, gente. O surto do Mini querido foi verbalizado, né, gente? Pra evitar de contar a verdade para o Contep, né, gente? Porque ele acaba derrubando a borracha e o Contep vê o nome dele ali da borracha com um coraçãozinho desenhado e pergunta o que é que isso significa, né? O Atom até pensa em contar para o Contep que é a Mudmi. E ele entende ali que isso não seria algo legal com a Mudmi, né, gente? Que isso poderia deixar a Mudmi muito triste. E ele fala que a borracha é dele e deixa o Contep num estado de confusão, gente. E ele, desse estado, é maravilhoso, Brasil. Ele pensando em qualquer coisa que aconteceu entre ele e o Atom, que pode significar que o Atom está flertando com ele, já que o Contep agora pensa que o Atom está apaixonado por ele, né? E aí o Contep chegando à conclusão, gente, que o Atom fica pedindo ele ajuda no dever de casa ali. Ele fez isso porque queria flertar com o Contep, gente. Contep, querido. É porque o Atom é meio tonto mesmo, tá, gente? Ele é meio burrinho. E o idiota não tem muito sentido de liderança, ele não é bom em muita coisa, né, gente? Palavras do próprio For para definir o Atom, gente. Sou eu, não. Nas minhas palavras, gente, o Atom é fofo, ele é bonito, ele é charmoso, ele é meu tudo. E o Atom conversa com a Mudmi e ele pergunta para ela se ela vai manter esse crush secreto dela para sempre, né? Ela fala que para ela isso é o suficiente, gostar das pessoas ali nas sombras, que ela está feliz. Ela pede para o Atom prometer manter isso entre eles, gente, só que o Atom é bem supersticioso aqui e ele não consegue fazer essa promessa porque o Contep já sabe a verdade, né? E detalhe, meus amores, estão querendo a felicidade da Mudmi ali, mesmo que ele não esteja envolvido, né, gente? A gente já viu isso no próximo episódio, porque ele começa a bolar planos ali para juntar a Mudmi com o Contep, gente. O Atom é um doce de coco. O Contep então aparece aqui, fala que quer conversar com o Atom rapidamente tampa a boca dele ali e eles vão para o telhado, né, gente? E o Atom pede para o Contep não contar isso para ninguém. O Contep, que pensa que o Atom tá apaixonado por ele, que é um gado material, né, gente, um verdadeiro príncipe encantado, pede desculpas para o Atom aqui se ele fez alguma coisa que poderia indicar para o Atom que o Contep gosta dele, né? Fez algo que fez o Atom pensar que ele teria esperança com o Contep um fofo compreensivo. O berro que eu dei, gente, quando o Atom, depois de se enrolar todo ali, simplesmente vira pro Contep e pergunta se pode dar um soco na cara dele, gente. O Contep tipo, oi? E aí o Atom vai pra cima dele, gente, e a gente tem aquela icônica cena que a gente tem tanto no mangá quanto na versão live action do Japão, né, gente? Aqui Gemini foi entregando muita química, gente. Tensão lá em cima, meus amores. Meu Deus, o que foi essa cena? A cena fica ainda melhor, gente, porque o Contep interpreta isso como se o Atom estivesse louco de amor por ele, né, gente? O Contep não tem experiência no amor, o Atom também não tem, gente. Eles vão descobrir as coisas juntos e eu acho que isso é uma das maiores magias em Kieta Hatsuko. E aí, meus amores, o efeito Atom veio com força no coração do Contep, né, gente? Porque ele não para de pensar no Atom, no que aconteceu entre eles. Inclusive, gente, ele tem uma fala para o Atom que ela é muito bonitinha, né? Porque ele vira para o Atom e fala que os sentimentos dele têm valor sim, ele só não sabe ainda como se sentir em relação a isso, né? Mas aí a gente vê, que é o que eu comentei com vocês aqui, que ele não para de pensar nisso, né, gente? Ele até verbaliza isso para o Atom no final do episódio, daqui a pouco a gente fala mais. O Contep pergunta para o seu amigo ali, o Ralph, que é amigo do Atom, tipo de pessoa que o Atom é, né, gente? Ele quer conhecer melhor o Atom ali antes de decidir dar uma chance pra ele, né? Porque que ele já está pensando nessa possibilidade. O Ralph responde que o Atom é uma pessoa meio boba, confusa, fujona, mas também, gente, ele é muito fofo e o Contep percebeu isso. Os dois saem pra comer juntos aqui, gente. Eu tenho certeza que o Piau fez essa cena de
de propósito, veio provocar assim Gemini e For, né? Porque pra quem não sabe na vida real, gente, o For é muito fã de legumes, vegetais ali, e o Gemini é muito fã de carne, né? E aí a gente vê o Atom não gostando de legumes e vegetais, sendo que o ator que interpreta ele, que é o For, ama, né, gente? E o Gemini no oposto, né? E eles comendo a comida que eles não gostam ali, fingindo que é a comida que eles mais gostam, gente. E aqui a gente já vê o Contep dando sinal de semi-cadelizado, que a gente sabe que ele vai ser, né, gente? Já começando a cuidar aqui do Atom. Um fofo, um querido. Competição ali na educação física, né? O Atom tá determinado aí a vencer o Contep, né? Meio que tentar se vingar dele pela me gostar do Contep. O Atom é um cara confuso, né? Já comentei com vocês isso aqui. E aí ele fala que ele é muito experiente, só que o Contep dá uma surra nele, né, gente? Porque, bem, Contep e Karan, assim, né, gente? Perfeitos em praticamente tudo que eles fazem, né? E aí, meus amores, o Contep acaba fazendo dupla com a Mudmin e o Atom deixa os dois vencerem. Ele fala pro Contep depois que ele fez isso, porque o Contep disse pra ele que a educação física se trata de espírito esportivo, né? E o Contep fala, quem foi que disse isso pra ele? E o Atom, tipo, foi você, cara. Como assim, gente? O Contep também vai ser um lerdinho do rolê, gente? Será? O Contep acabou se machucando e o Atom tá atento a isso. Inclusive, ele não usou isso pra vencer o Contep, né? O Atom, do jeitinho dele, gente, demonstrando que ele se importa com o Contep, assim como o Contep se importou com ele, né? E o Contep adotou o gato de rua ali que o Atom cuidava. O Atom não pôde levar o gato pra casa porque a sua mãe não deixou. Que mais uma vez ele não consegue tirar o Atom dos pensamentos dele e ele acha, gente, que o Atom vai se jogar ali do telhado, né? Mas na verdade não, gente. O Atom só foi pegar a borrachinha dele que caiu. Aqui a gente já vê o Atom em um lugar de aceitação em relação a Mudmin, né, gente? Ele fala que tudo bem, que ele vai ser só o amigo dela. A gente vê ele determinado a ajudar a Mudmin aí com o seu crush secreto, né, gente? Que ele pensa que é o Contep. O Contep, então, é sincero com ele e fala para o Atom que ele estava tentando descobrir qual é a sensação de gostar de alguém, que ele nunca gostou de ninguém. O Atom, então, vê uma oportunidade aqui para ajudar a Mudmin e pergunta para o Contep qual é o tipo dele. E não é que o Contep descreve o Atom purinho, gente, só não sei se ele percebeu isso. Já o Atom interpreta as falas do Contep como se tivesse uma chance aí do Contep ficar com a Mudmin, uma vez que o Contep fala para ele que ele não gosta de ninguém. Então, todavia, gente, o Contep pensa que o Atom está apaixonado por ele, né, gente? Então ele acha que o Atom tá perguntando essas coisas, querendo saber dessas coisas, é para o próprio Atom, né, gente? Ele não faz ideia que a Mudmin tá envolvida aqui. E aí ele vira para o Atom e fala se o Atom pode esperar pela resposta dele, que ele quer conhecer melhor o Atom. E nisso o Atom já começando a entrar nas fanfics dele, já substituída a Mudmin pelo próprio Contep, gente. E o For disse nos bastidores que ele iria beijar o Gemini e ele beijou o Gemini, gente. Maravilhoso, cara. O For, gente, ele sempre está tentando beijar o Gemini e ele tá conseguindo algumas vezes, né, gente? É um guerreiro determinado, maravilhoso. O presidente da classe falando que eles vão fazer uma peça ali, que eles basearam a peça na Cinderela, mas eles vão adaptar para uma versão tailandesa e eles chamaram de Desterela. E eu adorei a adaptação aqui, gente, a maneira como o Piauí, ou Picon, chame ele do jeito que vocês quiserem aí, deixou as coisas bem purpurinas, gente, bem viadinho, foi sensacional. Mas eles foram muito luz, sim, né? E o Atom, gente, vê aqui uma oportunidade do Contep ficar próximo da Mudmin. Então ele tenta fazer o Contep ajudar a Mudmin aqui, que o presidente encara como se o Atom também quisesse fazer parte da equipe, né? O Atom, gente, quanto mais ele tenta aproximar o Contep da Mudmin, mais ele falha e mais próximo ele fica do Contep, gente, maravilhoso. É destino que fala, Atom, só não o que você pensou ainda, mas vai ser totalmente o que você quer. E aí a gente vê o Contep todo bobinho, gente, todo boiolinha. Aqui eu vi o Gemini, gente, não consegui não ver o Gemini nesse momento, olhando ali para o Atom pintando ali. E aí o Atom não consegue fechar o guarda-chuva, o Contep vai ajudar ele aqui. E o guarda-chuva fecha com o rosto dos dois bem próximo, né, gente? Aquela troca de olhares fervente entre eles aqui. Ótima química do Gemini e do For. E o Atom fala para o Contep aqui que ele é legal demais, né? E o Contep fala que o Atom também é uma pessoa muito legal, que ele se importa muito ali com a sua amiga, né, gente? Que é por isso que o Contep quis ajudar também, né, gente? Ele acha muito fofo o Atom ser gentil, maravilhoso. E o Atom aqui foge com o gay panic gigante que o Contep causa nele, né, gente? É, Atom, o coração deu uma acelerada aí, né, querido? O que aconteceu aqui é que o Contep se aproxima e começa a limpar o rosto do Atom, né, gente? O Contep sendo um gado cuidador, como sempre, do jeito que a gente ama. Ele fazendo o coração do Atom perder tudo. E aqui é o coração do Contep agindo inconscientemente também, né, gente? Já começando a cuidar aí do futuro moço. Eu amei essa cena, a gente vê
vê tanto o Contep quanto o Atom perdendo tudo, né, gente? Se encantando um pelo outro. E aí na próxima cena, o Atom tá conversando com a Moonmi ali por mensagens, e a Moonmi fala pra ele que ela ficou feliz de estar perto da pessoa que ela gosta. Lembrando que o Atom acha que a Moonmi gosta do Contep, mas na verdade a Moonmi gosta do Ralph, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. O Atom começa a pensar no que a Moonmi falou e veio à cabeça dele, gente, justamente o Contep. Ou seja, ele fica feliz aqui pensando nos momentos que ele passou com o Contep, né, gente? Ele até balança a cabeça depois ali do tipo, o que é que eu estou pensando? Mas ele já tá sorrindo todo bobinho, todo boiolinha, gente. Atom, não adianta lutar contra o inevitável, querido. E é tudo que a gente quer. Pode ficar com o Contep, sim. Vocês foram feitos um para o outro. Era, Atom, é hora de se entregar mesmo. A partir do momento que você sorri toda bastalhada, apaixonada, enquanto você escova o dente, querido, aí não tem jeito mesmo, entendeu? E a Moonmi acaba se tornando a protagonista da peça. Só que a Moonmi não quer isso, né, gente? Ela não gosta muito ali de palco, plateia e tal. O Atom até tenta ajudar ela aqui, falando que ele vai fazer o papel da protagonista, né? Só que aí tira um sarro dele, ninguém entende ele ali, e o cara fala que a Moonmi vai fazer e pronto. Mais uma vez o Atom se importando muito, a gente vê que ele é uma pessoa que gosta muito de ajudar, e que isso é um dos motivos que faz com que o Contep se apaixone por ele também. Então se oferece para ajudar o Contep ali, que se tornou o protagonista, a ensaiar para a peça, e aí o Contep fala para ele que ele não entende direito ali o sentimento dos personagens, como que eles se apaixonaram ali na primeira troca de olhares, a questão do amor à primeira vista, né? O Contep não conhecia, mas agora conhece, né? O Atom vira pra ele e fala que ele só precisa pensar, saca a pessoa que ele gosta, que o amor não precisa de tempo, só de sorriso, e o Contep pergunta para o Atom se ele já sorriu pra ele, né, gente? Porque lembrando que o Contep pensa que o Atom está apaixonado por ele. Eu amo que o King não perde uma oportunidade de enfatizar para o Atom que meio que o Atom já se declarou pra ele, né, gente? Na cabeça do Contep, claro. Por mais que o Atom tente em alguns momentos fingir que não rolou esse lance da borracha. E aí a peça acontece e foi uma cena longa, né, gente? Mas muito bem feito. Eu achei gostosinho demais assistir essa peça. Eu gostei muito das músicas. Gemini e o Force são maravilhosos. O Atom substitui a Moonmi ali e se torna a protagonista da peça, né? E, gente, eu amei essa cena, como eu já falei aqui. Eu amei a composição dela, eu amei a música, eu amei a direção. Gemini e o Force sensacionais. Os dois príncipes dançando no baile, a coisa mais fofa do mundo, gente. Eu gostei demais dos figurinos também. E eu amei o tombo que o Atom dá aqui para poder deixar o sapatinho, né, gente? Estamos falando da história da Cinderela, né? Que deixa o sapatinho ali que o príncipe encontra, né? E depois ele fica procurando ali quem é a dona do sapatinho, né, gente? E o Atom, gente, ele improvisou de uma maneira maravilhosa para nós, porque caiu direto nos braços do Contep, né? E aqui eles trocam aquele olhar doce, gente. Inclusive, no MV que saiu depois, a gente vê a reação do Atom assistindo o Contep cantando, gente. E olha a maneira que o Atom tá olhando pro Contep, gente. Põe na tela pra vocês aí. É, meus amores, é amor que fala, gente. É amor, cara. Tudo pra mim. E a gente venceu foi muito desse episódio, gente. Porque a gente tem um Atom fazendo carinho nos braços do Contep. Ele tocando no rosto dele, gente. Ele quase beijando o Contep aqui, gente. Fofó, tô de olho, hein? Francamente, muito obrigado, Gemini Foy e Piauí, pelos mimos, né? A gente adora. Podem continuar mandando, que é tudo que a gente quer. E aí, meus amores, a peça é um sucesso, né? Só que aí aparecem uns babacas homofóbicos ali. E eu passaria quantos panos fosse necessário para o Contep se ele tivesse metido um murro nesses babacas, gente. O Contep não deita mesmo, gente. Levantou para proteger o mozão. Me arrepiou, foi tudo. O Atom fala para ele que tá tudo bem. O Contep fala que não, que isso incomodou ele. E aqui a gente vê o Atom feliz pelo Contep tá bravo com ele, né, gente? Pelo Contep se importar, se preocupar com ele, gente. O Atom apaixonadinho já. E essa cena tem um efeito forte no coração do Atom, né, gente? Porque aqui ele percebe que ele quer ser cuidado pelo Contep, né, gente? Que ele gosta de ser cuidado pelo Contep. E o coração dele dispara, gente, quando ele conversa com a Moonmi, ele conta pra ela que ele não vai conseguir ajudar ela mais porque ele também gosta dessa pessoa, né? A Moonmi fica confusa aqui, pergunta se ele gosta do Ralph. O Atom fala o quê? Ralph? E aí a Moonmi explica que na verdade ela gosta é do Ralph, né, gente? Não do Contep. É que o Contep e o Ralph têm nomes parecidos. O Atom então se sente aliviado aqui, gente. A Moonmi fala pra ele não se preocupar, que agora ela vai ajudar ele, que ela vai ajudar ele a conquistar o coração da pessoa que ele gosta, né, gente? Que é o Contep. Um Atom querendo ficar coladinho ali no Lorde dele, né, gente? Que é o Contep. Ele pede pra ser a dupla de desenho do Contap, gente. O Ralph fica sobrando aqui. Ele fala, ué, mas e eu? O Atom fala que o rosto do Ralph é difícil de desenhar, gente. O Atom, em alguns momentos, gente, ele só vai, né? O que é maravilhoso, cara. Eu amo ele ser assim. Eles mostram a conversa que o Atom teve com a Moonmi, né? Depois que ele contou pra ela que ele gosta do Contap e
descobriu que ela gosta do Ralph. Ele fala pra ela se ela acha um pouco estranho, ela fala que não é estranho, que amor é amor. O ator nunca mais pensar dessa maneira, que não é estranho ele gostar de alguém. Moonmi sendo perfeita, gente, e a amizade desses dois caras é perfeita. A Moonmi deixa claro que vai ajudar o Atom a conquistar o Contap, e o Atom começando a chamar ela de coach. E aí, gente, a Moonmi fala que a primeira coisa que o Atom tem que fazer é escrever o nome da pessoa que ele gosta na borracha dele, né, gente? E ele tem que fazer isso enquanto ele olha para os olhos dessa pessoa. Então ele fica olhando pro Contap ali, enquanto escreve o nome dele na borracha dele e desenha um coração, né? Só que o Atom acaba se perdendo todo o Brasil. Ele se atrapalha aqui, deixa a borracha cair no chão. O Contap percebe, ele ia pegar a borracha, só que o Atom pega rapidamente. No entanto, contudo, todavia o Contap pode ter visto que ali tá escrito o nome dele. Então ele já viu a outra borracha e ele pensa aqui que o Atom continua usando a borracha, que o Atom escreveu o nome dele ali, né, gente? E as duas opções são ótimas. E tanto o Atom quanto a Moonmi, o que eles têm de fofo, gente, eles têm de maluco. O que foi eles quase aleijando as próprias mãos aqui pra ficar usando a borracha, né? Porque essa lenda fala que quanto mais você usa a borracha ali, que você escreveu o nome da pessoa que você gosta, maior a chance do seu desejo de amor realizar, né? E aí o Contap fica olhando o Atom agindo daquela maneira e ele pensa, nossa, alguma coisa muito séria tá acontecendo ali, né? Melhor eu não interromper, não. E ele vai embora, né? E aí o Atom e a Moonmi fica falando que a borracha não tem poder. Eles frustrados aqui, gente, com a própria doidice deles, cara, muito fofo. E aí eles combinam de estudar ali na casa do Contap. Aqui o Atom descobre que o Contap adotou o gatinho de rua ali que ele cuidava. Ele fica todo feliz agora que o gatinho tem um dono e um lar caloroso. E aí o Atom acha uma cobertinha de cenoura ali, comenta com o Contap que ele tem uma cobertinha de repolho, e ele coloca a cobertinha e ele ficando a coisa mais fofa do mundo, irresistivelmente fofo. Eles começam a estudar ali e o Atom começa a bancar o cupido para o Ralph e para a Moonmi, e o Atom começa a shippar os dois. E ele comentando que a Moonmi e o Ralph têm muita química, enquanto ele e o Contap, gente, não tem química, não tem biologia, não tem nada. O Atom completamente enganado aqui, gente, porque eles não só têm a química, como eles têm a tabela periódica inteira. E fazendo o biquinho aqui, gente, tem um momento que a gente vê o biquinho do Contap também, cara, não tem jeito, gente, eles têm meu coração completamente, né? E aí o Contap sai ali pra pegar umas bebidas, e o Ralph, percebendo a maneira que a Moonmi tava agindo, pergunta pra ela se ela gosta do Contap, né? E aí o Atom já dá aquele olhar de tipo, meu amigo é muito idiota, muito lerdo mesmo, inclusive ele comenta com a Moonmi depois. Eu ri demais nesse momento, gente, que ele vira pra ela e fala, Moonmi, eu peço desculpa por ter um amigo que é tão idiota. Cara, o Atom é maravilhoso, né? E aí, gente, o Atom não tá querendo perder tempo, Brasil. Ele expulsa da casa que nem é dele o Ralph e a Moonmi, gente. E o Atom só foi, Brasil. Não é basicamente não, gente. Ele foi expulsando diretamente mesmo. O Contap olhando assim, o Ralph olhando, a Moonmi já percebendo ali a intenção do Atom. O Atom piscando assim pra ela, né? E aí ela falando pro Ralph e pra eles irem. Eles continuam estudando juntos e o Contap se aproxima muito do Atom, deixando o Atom completamente tímido, né, gente? Ele até fala que ele está no quarto da pessoa que ele já se declarou e que ele tem direito de ficar um pouco nervoso sim. Gente, um fofo, cara, um fofo. E aí o Contap vai se aproximando, gente, e o Atom paralisa. E depois o Contap admite na maior naturalidade, gente, maravilhoso, que ele não para de pensar no Atom, que ele esteve pensando no Atom o dia todo, todos os dias. Carinha de felicidade e alívio que o Atom faz aqui, gente, de saber que o Contap também fica pensando nele o dia todo, cara, é um amor. O Contap é muito sincero aqui, né? Ele fala que ele não sabe exatamente como sentir isso, o que ele deve sentir e que ele não é bom em expressar os sentimentos dele. Só que aqui o Atom já entrou no modo bobinho, tímido, apaixonado pelo Contap, né, gente? Ele não consegue reagir. E o Contap acaba se perdendo pra esse encanto que o Atom exala. O sorrisinho que o Contap tenta segurar aqui, mas não consegue, gente, na hora que o Atom coloca a coberta por cima dele, todo tímido ali, tremendo de felicidade, ansiedade, coração explodindo aqui, gente. O Contap quase deu um ataque cardíaco dele nesse momento e em todos nós. Foi muito o que, gente? Isso mesmo, muito fofo, gente. A verdade é, Gemini e For estão estourando o fofimômetro em todos os 3 episódios até agora de My Love Mix Up Thailand, e eu sinto que eles vão seguir assim até o final da série. A mãe do Contap aparece ali e ela reconhece o ator, fotão que eles tiraram ali da cena da peça, né, gente? Inclusive ela comentando que o ator é muito fofo, gente. Não sei vocês, mas eu tive a impressão que a mãe do Contap vai shippar os dois. E aí, meus amores, o Contap acaba apresentando ele pra ela como um colega de classe, né? O que deixa o Atom chateado. Ele esperava que pelo menos
o Contep ia falar que eles são amigos, né, gente, dada a proximidade que os dois ficaram aqui. O Contep até vira pra ele e fala: você acha que a gente é amigo, né, gente, porque tem pouco tempo ali que eles se aproximaram e tal. O Contep é dessa maneira mesmo, né, gente, ele não é bom em expressar os sentimentos dele, mas ele é uma pessoa muito sincera, né, muito honesta. O Atom fica chateado aqui, o que eu entendo, e ele vai embora. E o Contep fica pensando no que é que aconteceu. Ele fala, gente, que não tem problema nenhum em ver o Atom como amigo, né? Depois ele admite que ele já vê o Atom como amigo tem muito tempo, ele só não tinha coragem ali de falar, né? E aí, meus amores, ele pensa na possibilidade deles serem namorados. E aí, gente, eles veem uma cena que foi pra mim, gente, foi um presente que o Piau me deu. Muito obrigado, Piau, cara, porque eles tiveram uma referência a My School President, gente, cara, foi perfeito, mano. My School President é um dos boy loves da minha vida, cara, maravilhoso. E eles usaram aqui, gente, justamente a cantada que o Tim, que era o personagem do Gemini, faz para o Gun, que era o personagem do For. Só que dessa vez, ao contrário, né, do personagem do For para o personagem do Gemini, a gente vê, gente, o ator utilizando a cantada da tabela periódica, né, gente, que forma a palavra Narak, que significa fofo. E eles mesmos nunca superaram My School President. Quem é nós, meros mortais, para superar, né, gente? Eu nunca vou superar My School President Brasil, e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Vocês não têm noção do quanto que eu gritei aqui. E o Contap, gente, ele comenta pra gente que ele não consegue imaginar ele e o Atom de namorados. E pra mim ficou claro duas coisas aqui: que o Contap quer resolver bem os seus sentimentos antes de dar esse passo com o Atom, e que ele não faz ideia de como dar esse passo com o Atom. E o Atom, que tá chateado com ele aí, pelo Contap ter dito que eles são apenas colegas, a gente vira pro Contap e fala: o que você tá olhando? E o Contap fala: bom, eu tenho que olhar pra você pra eu conseguir desenhar. E aí o Atom, tipo, foda-se, já levanta, ele fala: Ralph, vamos trocar de dupla. E o Ralph: mas Atom, eu tô quase terminando. E o Atom, foda-se, entendeu? Ele falando pro Ralph, ele basicamente se ferrar. E aí o Ralph, sem entender nada, o Atom putaça aqui, gente, eu ri demais. Até puto, Brasil, extremamente puto da vida dele, ele continua uma graça, gente, ele continua um querido, um fofo, né? E aí ele não para de pensar no Contep em momento nenhum, ele começando a contar ovelhinhas pra dormir, mas depois contando Contep, gente, maravilhoso, cara. O Fó tá destruindo nesse papel, né, gente? Ele é muito fofo, ele é muito expressivo, é uma expressão melhor que a outra, gente, vários memes que a gente consegue fazer do ator. E aí que ele entende que o Contep já conquistou completamente o coração dele, né, gente? Bem debaixo do nariz dele, ele não tinha percebido, mas agora percebeu, né? E ele fica pensando como é que ele vai lidar com isso. E aí, gente, ele acaba adoecendo ali, ele acha que ele pega uma gripe também, né? O Contep sente a falta dele, fica preocupado com ele vai até o Atom. E o Atom, que tinha rasgado o desenho dele, né, gente? Porque o desenho dele não ficou muito bom comparado ao do Contep, né, gente? O Contep é bom em tudo. Falei pra vocês, Contep e Caramba podem dar as mãos e ser assim, né, gente? Perfeitos em tudo que eles fazem, né? E também dois príncipes encantados, dois gadinhos maravilhosos pros seus looks. Eu não tenho dúvida em relação a isso, que o Contep vai ser muito gado, gente, talvez mais gado do que o Tim era em My School President, né, gente? O que é muito, mas muita coisa, né? A gente sabe como que o Tim era, né? Maravilhoso, gente, os dois. E aí, meus amores, o Atom começa a desenhar ele ali, e antes o Atom tinha pedido o Contep pra cantar uma música pra ele, né? O Contep vê o violão do Atom, violão esse que foi o pai do Atom que deu a ele. O Atom fala que ele não sabe tocar, e o Contep canta pra ele do jeito que o Atom queria, gente. Ele canta uma música tão romântica, tão bonita, tão linda, tão eles. Enquanto o Atom vai desenhando ele, gente, ele deixando um clima muito confortável para o Atom aqui, e um clima muito romântico também, eu diria, né? E aí a mãe do Atom aparece aqui, ela conhece o Contep, o Atom convida o Contep ali para dormir com ele, né, gente? O Contep já olha assim: meu Deus, vou dormir na casa do cara que acabou de se declarar para mim. E aí, faço isso ou não faço? Ainda bem que ele fez, né? E o Atom foi espertinho aqui também, né, gente? A gente adora. E aí a mãe do Atom até convida o Contep ali para tomar café da manhã com eles, e aí os dois continuam conversando. Eles falam de suas famílias, né? O Contap explica para o ator que o pai dele volta para casa ali poucas vezes no ano, né? Que ele trabalha muito no Japão ali, que a mãe dele fica muito sozinha e que ela chora de saudade do pai dele. E o Atom conta para ele que o pai dele abandonou ele e a mãe dele sem mais nem menos. Ele simplesmente desapareceu e nunca mais voltou. E ele entendeu que o pai dele, que era a pessoa que fazia a mãe dele mais sorrir, também foi a pessoa que fez a mãe dele mais chorar. Mas voltando aqui à narração dessa conversa, gente, eu gostei muito dessa conversa porque eu acho que ela traz uma maturidade para o Contap e para o Atom que a gente não tinha visto ainda, né, gente? Principalmente para o Atom, quando ele comenta que tem um lado bom e tem um lado ruim, que o amor nem sempre é ruim se você encontrar a pessoa certa, né, gente? Nesse momento ele olha pro Contap, o Contap olha para ele. Nessa troca de olhares aqui, gente, eles sentem como se um novo mundo tivesse sido revelado na frente dele e eles encontraram a pessoa
pessoa que parece ser a resposta para tudo de melhor que eles imaginaram em sua vida. Ou seja, gente, a pessoa certa, a pessoa pelo qual vale a pena não só você sentir o amor, mas viver esse amor. E francamente, gente, não tem nada mais lindo que isso. O Tap deixa o Atom todo desconfigurado quando ele vira pro Atom e fala que ele não tem problema nenhum em ser amigo dele, né? Na verdade que eles sentem que eles já são amigos ali, mas na verdade o Atom pensa nele mais do que como um amigo, né, gente? E o Tap só foi, gente, o Atom, calma, querido, você podia ter me preparado antes de me dar um tiro desse, né? E aí ele fica todo tímido ali, se enrola, fala que vai dormir, o Tap fica olhando pra ele um pouco confuso, mas ao mesmo tempo achando muito fofo. E na última cena do episódio, o Atom vai atualizar a Mudmi ali em que pé eles está, né? Só que aí o Ralph aparece aqui e ele fala que vai ajudar o Atom a resolver esse mal entendido de uma vez por todas, né? Ele tá se referindo aqui ao caso da borracha, né? E aí o Contap pergunta para o Atom se o Atom tem alguma coisa para falar para ele. O Ralph fica incentivando o Atom a dizer a verdade aqui e o Atom começa a tentar dizer, gente, criar coragem aqui. O Atom não conseguindo falar pro Contap que o lance da borracha ali foi um mal entendido. O Ralph então toma a iniciativa aqui e fala ele mesmo, né? E depois ele deixa o Contap e o Atom conversarem a sós. Aqui o Contap descobre que a borracha não pertencia ao Atom. O Atom então pede desculpas por não conseguir dizer a verdade para ele. O Contap pede desculpas também. Ele fala que é porque ele é sério demais, por isso que o Atom não conseguiu conversar com ele. Ele não devia ter tirado conclusões precipitadas, gente, mas reparem a maneira que ele olha pro Atom nesse momento, gente, os olhinhos brilhando aqui. Enquanto ele faz carinho no cabelo do Atom, ele olha para ele todo abestado, gente, todo tonto, apaixonado. Reparem também que o Contap fica sem jeito, né, gente? Ele não sabe exatamente como reagir aqui, porque ele começa a pensar que o que o Atom falou que sente por ele, na verdade isso pode não ser a verdade, e ele já está pensando muito sobre o Atom, né, gente? No episódio anterior, ele confessou que ele pensa no Atom o dia inteiro, né? Então aqui o Contap se sente ainda mais confuso, ele não sabe exatamente como reagir aqui, e ele vai na onda do Atom. É por isso que ele fala para eles esquecerem isso, que ele tá aliviado, só que da perspectiva do Atom, gente, ele entende isso como se o Contap não gostasse dele. E ele tenta achar um lado bom nisso, digamos assim, que é que os dois não iam ficar mais nessa confusão que eles estão sentindo, né? Por isso que ele fala que vai tentar superar o Contap. Só que nem o Contap e nem o Atom conseguem superar um ao outro, né, gente? Eles não conseguem esquecer isso. Eles até tentaram em alguns momentos, mas não. E aí a gente vê o Atom conversando com a Mudmi, ele todo tristinho, falando que um perdedor como ele merece ser deixado pra trás, ele falando que é igual lixo, se agachando do lado ali da lixeira, e a Mudmi confortando ele, tentando animar ele. Só que o bebê tá todo desanimado aqui, gente, ele devolve a borracha pra ela todo tristinho e sai correndo. O Ralph então encontra a Mudmi e a Mudmi dá uma dura no Ralph, falando que nem todo mundo é corajoso como ele, mas o que faz ela meter o tapão no Ralph, gente, é porque ele fala mal do Atom, né? Ele fala que o Atom é péssimo e tal, a Mudmi não pensa duas vezes, mete o tapa no Ralph, né, gente? O Ralph fica sem entender aqui o que aconteceu e a Mudmi fala que ela achou que o Ralph era atencioso ao sentimento das pessoas, mas ela estava enganada e ela sai correndo, né? Que deixa o Ralph muito confuso aqui. Fica pensando sobre isso, ele até tenta conversar com o Atom, mas o Atom não conversa com ele, né, gente? Inclusive o Ralph pensa que a Mudmi gosta do Contap, depois ele acha que ela gosta do Atom, e o Atom fazendo aquele olhar igual o Scar faz no Rei Leão numa cena que ele fala assim, meu Deus, eu tô cercado de idiotas. É o Atom com o Ralph, né? Inclusive ele fala da lerdeza do Ralph, né, gente? O Contap também entra nesse barco. Falar do nosso doce de coco sério preferido, ele é testemunha aqui pra comprovar que o Atom não colou na prova, porque o Atom não ia bem na prova e agora ele foi super bem, né? E o Contap fala que eles estudaram juntos ali e o professor fala que tá tudo bem, que ele vai resolver as coisas para o Atom, e ele coloca o Atom como gerente interino do time de basquete. O Atom quer, não importa se ele quer, gente, o professor coloca ele de qualquer maneira. Será que o professor deu uma empurrada aqui no Atom e no Contap, gente, que ele se ligou de algumas coisas ali? O que vocês acham? Comenta pra mim. E aí o Contap desabafa com o colega dele de tinha um amigo dele desde o ensino fundamental ali, que é o Campbell, gente. A gente viu esse querido aí em Cooking Crush, né, onde ele fazia par com o Neo, foi o nosso eterno Dynamite maravilhoso. Mas enfim, o Contap fala pra ele que alguém se declarou pra ele ali, mas ele não sabe exatamente qual é a sensação de gostar de alguém. O amigo dele fala pra ele se ele já gosta dessa pessoa. O Contap fala que ele não tem certeza porque ele não conhece a sensação de você gostar de alguém, né? É compreensível ele não saber, afinal ele nunca se apaixonou por ninguém, né, gente? É a primeira vez. A Mudmi descobre que o Atom virou gerente do time de basquete, ela até dá uma alfinetada nele falando que ele fez isso pra ficar perto do contato, porque ele não quer esperar ele e tal. Aí o Atom explica que não é bem assim. E a Mudmi fica tentando animar ele, tentando juntar aqui os dois, né? Ela comenta aqui da cor do amor do dia, digamos assim, que é o amarelo, né? Ela juntou um monte de coisa amarela ali para o Contap, para o Atom, para
ajudar aqui o Atom, né? Ela sussurra aqui pra ele, equipe time da borracha. É que o plano da Moonmi deu certo, né, gente? Porque o Atom e o Contep ficam juntos aqui, tem uma troca de olhares muito fofa entre eles, né? O Contep todo bobinho aqui, com qualquer ação que o Atom faz aqui, com qualquer coisa que ele fala, ele fica muito bobinho olhando pro Atom. Ele sorrindo à toa mesmo, mas daquele jeito sério de fofo dele de ser, gente, os dois são uma graça mesmo. O Ralph então vai até a Moonmi, se desculpa com ela, fala que ele tá se sentindo um péssimo amigo ali, e a Moonmi conforta ele, fala que o Atom se importa com ele, que o Atom leva muito ele em consideração, que ele é um amigo querido do Atom. O Ralph se acalma aqui, ele até dá uma flertadinha com a Moonmi depois, né, gente, os dois muito fofo, e aí o Ralph vai até o Atom e fala que ele já entendeu tudo, ele pede desculpas aqui, ele fala que vai ajudar o Atom a conquistar o coração do Contep e também fala que ele aceita o Atom como ele é. Eles então vão ter um jogo ali com outra escola, gente, e o Contep dá a sua camisa velha para o Atom usar, falando que enquanto ele tá usando aquela camisa, ele vai parecer mesmo um gerente do time. Contep, querido, você tá achando que engana quem? Olha, gente, até parece que parece gerente do time. Tá mais pro seu namorado, Contep. A sua sorte é que ninguém reparou. Se alguém reparou, não comentaram. Mas que ficou muito o Atom parecendo seu namorado enquanto torce pra você usando a sua camisa, querido. Pareceu, né? Sem falar que também isso aqui pode ter questão de marcar o território, né, gente? Deixar claro ali pras pessoas a quem o Atom pertence, né, gente? Escrito Contep gigante na camisa que ele tá usando, né? E aí aparece a Claire aqui, que é uma amiga do Contep ali do ensino fundamental. Ela, o Campan e o Contep estudaram juntos. E aí o Campan pensa que a Claire gosta do Contep, né? E na hora que ela aparece, o Atom morre de ciúmes, gente. Ele não conseguiu disfarçar os ciúmes dele. O que foi ele bebendo ali o líquido, fazendo muito barulho. E aí a Claire conversando ali com o Contep. Depois a Claire deixou claro pra ele que ela conhece muito bem o Contep, né? Que ela sabe muito bem o que ele tá pensando. Ela sabia exatamente as jogadas que ele ia fazer ali e tal. E os ciúmes do Atom aumentando. Gente, ele bebendo é muito vinagre, e deixando isso claro, e tem um momento que o Contep olha pra ele e ele olha confuso, mas ao mesmo tempo feliz, sabe? Porque eu acho que talvez ele tenha reparado sim, que o Atom ficou com um pouco de ciúmes, né, gente? Tanto que no final, quando eles estão junto ali, ele fala que o Atom não precisa se preocupar com a Claire, né? E mais uma vez, o Atom com ciúmes se viu muito entretenimento e foi muito fofo, gente. Tem um momento que o Contep tá jogando ali, né, gente? Jogando pra caramba, e o Atom perdendo tudo, gente, ficando todo bobinho, apaixonado, vendo o Atom jogando ali, comemorando quando ele consegue fazer cestas e tal. O Atom tá muito apaixonadinho também, né? Igual o Contep. E aí, meus amores, o Contep fica pra trás ali, porque ele vai ter uma disputa com a Claire, né? Eles sempre jogam ali, e o Campan fala que se a Claire conseguir vencer o Contep, conseguir fazer que o Contep aceite sair com ela, né? Aí o Atom fica pensando sobre isso, gente, só que chega um momento ali que ele não aguenta, né? E ele invade ali a partida do Contep e da Claire no momento que a Claire ia fazer uma cesta, né, gente? Ele já chega dando um tapão mesmo, e ele fala que não pode deixar esse jogo terminar. Aí o Contep e a Claire estão confusos aqui, e a Claire fala, ué, mas você gosta do Campan também? E o Atom, o quê? Campan? E nesse momento, gente, o Atom queria ser uma minhoca pra cavar um buraco no chão e se enfiar lá dentro, ele não sabendo aonde ele enfiar o rosto dele. Os barulhos que o Piau colocou aqui, cara, que cena boa. E aí o Atom percebe que ele entendeu tudo errado. A Claire, na verdade, queria vencer o Contep aqui para o Contep ajudar ela a dar em cima do Campan, só que o Contep deixou claro pra ela que ele não é bom nisso, né? Como é que ele vai ajudar ela? E aí depois ela fala que não precisa, que ela vai por ela mesma. E teve um momento que o Campan comentou, gente, parece que ele também gosta dela, né? São amigos que se gostam aqui, mas não sabem dar esse passo. Quando eles voltam ali pro ônibus, o Contep doido pra saber por que é que o Atom invadiu ali a partida deles, né? Só que o Atom muito tímido aqui, gente, ele colocando cobertor na cabeça e depois fingindo que tá dormindo. Só que depois eu acho que ele acabou adormecendo mesmo. Ele cai ali nos ombros do Contep, gente, depois de dar ele ali. Esse momento muito fofo, esse momento foi um presente pra mim. Eu berrei muito nessa cena, eu adoro o meu casal. A gente vê o Atom deitado ali no pescoço do Contep, o Contep sentindo o coração dele acelerando, ele descobrindo aqui qual é a sensação de você gostar de alguém, né? E a Claire deu um empurrãozinho nele aqui também. Detalhe que desde o momento que ele sentou do lado do Atom no ônibus, gente, ele não tirou os olhos do Atom em momento nenhum, gente, sempre olhando pra ele com aquele olhar fixamente apaixonadinho. Ele levando a mão até o coração aqui, gente, essa sensação muito forte, até intoxicante de você descobrir que você tá apaixonado por alguém, né? E o Contep, gente, ele tá muito apaixonadinho pelo Atom, vai virar muito, mas muito gadinho, gente, semi-cadelizado demais
do jeito que a gente adora, né? Nossa turma aqui indo para um acampamento, né? Aliás, o título do episódio é Dia do Acampamento, onde o chefe do acampamento age como se ele fosse um comandante militar, gente. Foi muito interessante ver esse ator interpretando um personagem mais sério, né? Esse ator é o mesmo que deu vida ao Iod lá em Mil Stars, né? Onde ele é uma comédia lá. Aqui não, gente. Aqui ele é durão, sério e grosso. O ator incentiva a Mudmin ali, falando que eles devem usar essa oportunidade para poder declarar o amor deles. A Mudmin comenta ali que esse acampamento é conhecido por formar casais. Tem a história ali dos vagalumes também. Se você encontra um vagalume, quer dizer que você vai se apaixonar. Tem esse momento que os dois imaginam eles ali na fogueira, gente. Em uma cena bem romântica aí, tanto com o Contap quanto com o Ralph, né? A Mudmin do lado do Ralph ali e o Contap do lado do Atom, né, gente? Aliás, a maneira que o Atom olha pro Contap aqui, gente, todo apaixonadinho. Só que isso só ficou pra imaginação mesmo, gente. Não foi dessa vez, infelizmente, mas quem sabe da próxima. Os alunos têm que fazer uma série de testes e provas ali, gente. O Atom e a Mudmin falham em todas. Eles vão muito mal mesmo e eles acabam ficando no time F, gente, enquanto o Ralph e o Contap ficam no time A. Por estarem no grupo F, a Mudmin e o Atom teriam que comer uma espécie de gororoba ali, só que o Ralph e o Contap ajudam eles, né? A gente tem esse momento que o Atom fica extremamente agradecido e muito feliz ali, dele presenciar mais uma vez o como que o Contap se importa, se preocupa com ele, e ele só vai, gente, ele dá um abraço tão gostoso no Contap aqui, gente. O Contap fica chocado, mas com o coração acelerado. Quem está no grupo F também tem que dormir fora da cabana principal, só que o fecho da barraca ali da Mudmin tá com defeito e ela acaba indo pro dormitório das meninas, né? Deixando o Atom sozinho ali. E a imaginação do Atom começa a correr solta aqui, né, gente? O Atom já é uma pessoa medrosa. Então ele imagina um monte de coisas assustadoras, um bebê medroso, né, gente? O Contap sabe disso e não aguentaria ver o bebê dele nesse estado, entendeu? Apesar do Ralph ter dito para o Atom que foi ele que pediu o Contap para ir buscar o Atom, gente, eu acho que um lado do Contap foi buscar ele sozinho, sim, até porque o Ralph fala que o Contap não gostou nada de ver o Atom sozinho. E algo que esse episódio trabalhou e trabalhou muito bem é essa questão da gente conseguir superar os nossos medos, né, gente? Isso aconteceu com o Atom, tanto que depois até falam que é o Atom mais corajoso, né? E eu gostei muito que ele conseguiu romper várias barreiras nesse episódio, não só do medo de altura dele, gente, mas também do medo dele de se declarar pro Contap. O Ralph fala pro Atom dormir entre ele e o Contap, né, gente? Lembrando que o Ralph disse que ia ajudar o Atom a conquistar o Contap. Muito bem colocado, Ralph, só que aí aquele comandante aparece aqui, e aí pra esconder o Atom, gente, o Contap joga o lençol por cima dele e abraça ele como se ele fosse um urso, gente. Eu fui com Deus nessa cena. A maneira carinhosa, delicada que o Contap tava segurando o Atom aqui, gente, como se ele tivesse com o bem mais precioso do mundo dele nos seus braços, gente. Sim, o Atom vai se tornar o bem mais precioso do Contap, gente. A gente quer muito isso. E sem falar, gente, que o Atom é o bebê do Contap, entendeu? É o seu ursinho, cara. Tá tudo bem. E as testas se encostam aqui, gente. O Contap olhando pro Atom todo apaixonadinho. O amor exalando aqui, gente. E o Contap tocando ali no rosto do Atom, deixando o Atom ainda mais apaixonadinho por ele, cara. Eles são muito fofos. O Atom conta isso pra Mudmin, fica todo feliz aqui pelo amigo dela, né? E eles tiram uma inspiração ali do amor, né, gente? Então eles começam a ir melhor nas provas ali. O Atom até tenta vencer o medo dele de altura, gente, só que ele acaba desmaiando. O chefe então tenta fazer o Atom e a Mudmin vencer os seus medos, né? Ele até fala aquela frase ali, imaginar o rio na sua frente como se fosse o seu medo, né? E você conseguindo ultrapassar ele, superar o seu medo. E ele coloca o Atom e a Mudmin para assustar os outros alunos ali. O Atom até se sai bem nessa tarefa, a Mudmin também, gente. Aliás, da Mudmin pra mim foi a mais assustadora. O Atom então assusta todo mundo, gente, só que ele fica sozinho, né? E ele não tinha percebido que ele ia ficar sozinho, até o chefe fala pra ele, bom, você vai ficar sozinho, né? E aí o Contap aparece aqui pra buscar ele. E o Atom tinha dito para o Contap, gente, que esse é o novo Atom, que não tem medo de declarar seus sentimentos, que ele ia contar algo para o Contap depois que eles terminassem ali as provas, né? E isso aconteceu. O Contap então pergunta o que é que o Atom tem pra dizer pra ele. O Atom reúne toda a coragem dele aqui, gente, e fala que na hora que o Contap disse que ele estava aliviado, quando ele descobriu que o lance da borracha foi um engano, gente, ele ficou deprimido. Só que aí o Contap explica, gente, que ele se sentiu aliviado porque assim o Atom não ia ficar mais preocupado e aí ele não teria que ficar tão preocupado com o Atom quanto ele estava. Tanto é que ele nem lembra que ele disse isso, gente, e aí o Atom quase se declara, só que aí ele fica muito nervoso, gente, ele começa a sair correndo ali, só que o coração dele precisa pôr isso pra fora. É como dizem, gente, tem momentos que o coração só precisa gritar, entendeu? E o do Atom tá nesse momento, gente. E aí ele acaba gritando ali que ele gosta do Contap de verdade, e nisso o Contap estava atrás dele, o Atom não percebeu. Quando ele olha pros olhos do Contap, ele fica chocado, bastante nervoso
aqui, ele acaba tropeçando na raiz de uma árvore. O Contep vai ajudar ele ali, só que ele acaba caindo junto com o Atom, né, gente? Os dois vão rolando ali por uma ladeira e o Contep acaba sendo mordido por uma cobra, gente. A gente vai fingir que foi uma cobra, tá? Porque isso aí não é mordida de cobra, não. Ganha o prêmio ali do mais corajoso, mas depois ele dá esse prêmio pro Contap, falando que o Contap que merece esse prêmio. Aqui os dois conversam um pouco mais e o Contap pede desculpas para o Atom, fala que a culpa foi dele por ter levado aquele lance da borracha tão a sério. O Atom fala que é por isso, então, que ele começou a gostar do Contap, né? Porque o Contap é muito gentil, ele se importa, ele se preocupa e ele mostra isso, mesmo que ele mal conhecia o Atom. E ele faz isso de uma maneira tão genuína, gente, tão sincera, tão carinhosa também, que não tem como o coração não balançar, né, gente? O próprio Atom admitiu isso pra ele nesse momento. O Contap, então, gente, decide convidar o Atom para um encontro. O Atom demora um pouquinho para raciocinar que o Contap acabou de chamar ele para um date. E o Contap acrescenta mais que amigos, menos que namorados, sendo que ele já trata o Atom como se ele fosse namorado dele, né? A vida que segue. E foi muito fofo o Atom juntando o Tico e o Teco aqui para entender o que o cara que ele gosta acabou de convidar ele para um date. O Contap então deixa claro que essa é a resposta, diz que ele ia pensar, e ele já pensou. Ele quer sair no encontro com o Atom e ele pergunta se para o Atom tá tudo bem, eles serem mais que amigos, menos que namorados. Traduzindo essa frase é como se o Contap tivesse dito para o Atom para eles entrarem na fase da conversa séria. Eles então são cercados de vagalumes ali, gente. Eu falei para vocês que a Mudbin disse para o Atom que quem visse vagalume ali no acampamento iria se apaixonar, e aqui são vários vagalumes, gente, e eles olhando pros vagalumes todo felizes ali. Foi uma cena bem bonita, né? E entre o momento, gente, onde o Atom pediu ali para as queridas divindades da natureza que se ele e o Contap forem almas gêmeas, para eles se apaixonarem. Sim, vocês são almas gêmeas, sim, vocês são para ser, sim, vocês são o destino do outro, e acabou. Estão acordando cedo só pra ir ver o Contap, gente. Tá muito apaixonado esse daqui. Bota apaixonado disso, gente, porque aliás a fanfic que ele imaginou aqui do Contap mandando o coração pra ele de todos os tipos possíveis, cara, eu amei que o Piauí trouxe as fanfics malucas ali de volta, né, gente? Porque pra quem não sabe, em My School President, o Tim tinha uma fanfic melhor que a outra, e ainda bem que ele trouxe isso aqui pra My Love Mixed Up Thailand, né? Só que o foco aqui agora tá no personagem do Ford, né? Que é o Atom. Gente, ele saindo ali da fanfic dele, vendo que a realidade não é assim. Bem que podia ser, né, gente? Tomara que ele conta isso para o Contap e o Contap faz isso. Isso é muito fofo, muito doce, né? E eu acho que o Contap faria assim porque, bem, o Contap é gado. Ou fazendo várias homenagens e referência a My School President. Tem uma nesse episódio, gente, que eu gritei de perder a foto. Eu falei, isso não é possível. Mas é possível porque ele fez, gente, maravilhoso. Daqui a pouco a gente comenta mais. Continuando aqui, o Atom sente que tem alguma coisa estranha, né? Porque eles entraram ali na fase da conversa, mas nada mudou, né? A intimidade entre eles não aumentou ali. A questão aqui, gente, eles conversam isso depois, é que eles nunca estiveram desse jeito com ninguém. Então eles não fazem ideia do que fazer. Tenta pedir conselho pra Mudmin, gente, mas a Mudmin virou a tadinha, porque ela se declarou para o Ralph ali, mas não deu muito certo. Então não faço ideia qual faculdade ele vai fazer ali, ele falando pro orientador que ele é ruim em todas as matérias, gente, tadinho do meu bebê, né? Mentira, tadinho do bebê do Contap, gente, não pode falar que ele é meu bebê não, porque o Contap fica com ciúmes, né, gente? Ó, se preparem, tá, por ciúmes desse homem, eu tô bem ansioso pra ele, inclusive. Enfim, gente, como na cabeça e no coração do Atom só tem Contap, ele pensa na possibilidade de ir fazer uma faculdade que a pessoa que ele gosta vai fazer, né, pra eles estarem ali na mesma universidade e tal também. E aí ele pede conselhos ali pro orientador, o que é que ele deve fazer na fase de conversa, né? Ele não faz ideia. Ele dá o contexto ali pro orientador. E, gente, reparem que ele sempre fala no masculino. E duas coisas, ou esse orientador não percebeu porque é muito lerdo, ou então, gente, ele percebeu e ignorou. E aí a gente tem um problema, viu? Mas a gente conversa mais sobre isso no final do episódio. Continuando aqui, ele fala pra ele convidar a pessoa que ele gosta pra eles almoçarem juntos, pra passarem um tempo juntos. E é exatamente isso que o Contap faz, né, gente? Eu ri muito desse momento deles vendo os casais alimentando um ao outro, tomando bebida como casal, né, gente? O Contap perguntando se eles devem fazer isso. O Atom ficando extremamente tímido aqui, gente. E aí eles vão almoçar no telhado, né? E tá tudo bem aqui no almoço deles, até o Atom tentar pegar a mão do Contap ali. E aí na hora que ele encosta na mão do Contap, o Contap tira ela rapidamente, né? E o Atom pensa, gente, que o Contap não queria pegar na mão dele. E aí o Contap explica depois, quando eles conversam, que ele se afastou ali, gente, porque foi um reflexo, né? Porque ele tomou um choque. O Atom até desabafa com o orientador depois, e o orientador recomenda ele para eles terem um encontro fora da escola, né? O Atom fica tentando reunir coragem para chamar o Contap para o encontro, né? E ele vai mandar a mensagem para chamar o Contap para o date, só que o Contap, gente, mais uma vez está atrás dele, né? E aí o Atom se vira
esperando ali o Contep fala que tudo bem, que ele tá livre, gente, e eles vão ter o date deles. O Atom tá bem nervoso, não faz ideia do que vestir, e a Moonmin dá uma dica ali pra ele vestir as cores auspiciosas. E o pobre morrendo de calor ali, porque ele vestiu uma quantidade considerável de roupa. Mais importante é estar atraente, atrair sorte, por aí vai, né? E um detalhe aqui, gente, o Contep pergunta pra mãe dele como que foi o primeiro date dela e do pai dele, né? E ela fala, gente, que ela fez a mesma coisa que o Atom, gente, o sorriso que o Contep dá aqui, e o Atom falando pro Contep não tá de preto, gente, ó, a calça branca, beleza, mas na hora que ele vê a jaqueta preta, ele fala, meu Deus, o preto dá azar. Só que o Contep tava irresistível, né, gente? O Atom percebeu isso aqui, o Contep fica muito bem naquela camisa, e o Contep, gente, acha o Atom atraente de qualquer forma, né? E aí os dois vão no cinema juntos ali, gente, o Atom nem espera eles entrarem na sessão e já começa a devorar a pipoca, né? O Atom tava ansioso e tímido aqui, gente, ele comer a pipoca ali foi como uma válvula de escape dele, né? Ele tá muito nervoso por ter um encontro com o Contep, mas ele tá dando tudo que ele tem. O Contep, ele tem esse jeito sério dele de ser, ele é muito tranquilo, gente, mas eu acho sim que ele tava um pouquinho nervoso também. E ele veio pra flertar mesmo, né, gente? É pra dar vários ataques cardíacos aí no Atom e na gente, né? Porque ele vê a boca do Atom suja ali e ele limpa ela ali, gente, o Atom olhando pra ele todo intenso, e aí o Contep simplesmente ia comer o resto que tava nos lábios do Atom, só que o Atom impediu ele aqui, e o Contep dando aquele sorriso travesso de que eu vou comer sim, eu quero comer sim, só que o Atom impediu. E aí quando eles estão vendo o filme ali, o Atom mais uma vez tenta segurar a mão do Contep, mas acaba dando tudo errado. Atom, querido, se você quer segurar a mão do Contep, era só falar, Contep, posso segurar sua mão? Que aí ele ia deixar você segurar a mão dele, entendeu? Você ficar contando com a sorte é um pouco complicado. E aí o filme tem um final muito triste, né? E o Contep fica consolando, confortando o Atom ali, que está arrasado pelo gatinho ter morrido no final do triste. Ele amaldiçoando o diretor aqui. O Atom representando muitos fãs de Boys Love quando Boys Love tem um final triste, né? E aliás, gente, o nome do filme é Meu Gato é o Presidente da Escola. Cara, isso foi genial, gente. Isso aqui é genial em tantos sentidos. Em tantos níveis, gente. Maravilhoso, velho. Eu pausei o episódio desse momento pra dar uma respirada. Porque eu perdi a voz, cara. Que foi isso, o Piau? Perfeito. E além dele trazer essa referência maravilhosa, gente, o Piau ainda brinca com os masoquistas que achavam que Michael Presley teria final trágico. E aí o Contep e o Atom conversam seriamente ali, e o Contep explica para o Atom que não é que ele não quer segurar a mão dele, ele quer muito segurar a mão dele, tanto que ele pesquisou aí como evitar choque estático, né? E aí ele fala que tem que tocar ali na roupa primeiro, gente, ele colocando a mão no ombro do Atom e descendo ali até chegar na mão dele, o Atom se segurando aqui para não ter um gay pânico, o coração extremamente acelerado, gente, e o meu também, e aí eles finalmente dão as mãos, gente, que lindo. E a gente vê que eles querem ficar assim por muito tempo, né, e é o que a gente quer também. E aí o Atom leva o Contep para outro local ali, para eles continuarem o date deles. Eles vão para uma ponte ali, onde eles pegam uma fita e eles têm que amarrar a fita no lugar mais alto, para ter a chance do desejo que eles escreverem ali realizarem. Cada cor representa um desejo, né, gente, e o Contep e o Atom, como era esperado, né, gente, os dois muito boiolinha, apaixonadinhos, muito namoradinhos que namoram já, escolhem a cor rosa, né, gente, que simboliza desejo de amor, né. E aí, gente, o Contep ajuda o Atom aqui a atravessar a ponte, porque o Atom tem muito medo de altura e a ponte é de vidro. A gente viu essa ponte em Hidden Agenda, gente, eles trouxeram ela de volta aqui em My Love Mix Up, maravilhoso, muito bonito mesmo. O Contep consegue fazer o Atom atravessar da maneira mais fofa, mais romântica, mais confortável possível, gente, quer fazer com que o Atom sempre fique olhando para os olhos deles, né, gente? E a química de Gemini e Fó incendiosa, né, gente? Top deuses químicos da Tailândia faz isso. O Atom sempre olhando para os olhos do Contep, o Contep olhando para ele de volta também, e eles conseguem chegar até o final da ponte. E eles amarram ali a faixa rosa deles, né, gente? O Contep e o Atom todo feliz aqui, que eles compraram a faixa rosa, né, que é a faixa do amor ali, e eles fizeram um segredo um para o outro, né, e gente, deu tudo certo, porque o Atom e o Contep estão com a mesma faixa, gente, o sorrisão que eles dão aqui enquanto eles amarram, maravilhoso. Na hora que eles estão indo embora, o Contep estende a mão ali para o Atom, né, gente? O Atom segura na mão do Contep e o Contep ajuda ele a descer ali. E aí, nesse momento, gente, eles entrelaçam a mão e não querem soltar mais. E eu virei um poço de fofura, entendeu, gente? Eu derreti completamente aqui do Contep e do Atom fazendo um joguinho ali de quem soltar a mão primeiro perde, gente. Eles ficam de mão entrelaçadas o tempo todo. Até que o orientador aparece aqui. O Contep não parece saber
saber direito quem é esse homem, gente, ou se ele saiba, ele não se importa, né? Mas o Atom, gente, ele tem um surto aqui, né, gente? Ele entra em pane mesmo e acaba soltando a mão do fanfic do Atom ali, achando que eles vão ser separados, que o professor vai expor pra mãe deles aí, que eles são um casal e tal. E Atom, que é isso, querido? Fanfic é momento de felicidade, de alegria, de prazer. Você não vem com fanfic triste, não, meu filho. Que é isso? O Atom dramático aqui, só ele, né, gente? Falando que ele e o Contep nunca mais vão se encontrar ali na vida. E o Contep fala, nossa, vai ser tão ruim assim. E o Atom fala que gente, amo como que o Atom é muito dramático, gente, ele fica muito fofo. E o professor chama eles ali e o Atom acaba entrando em pânico, gente, falando que eles são apenas amigos ali. Só que o professor só chamou eles pra devolver a toalhinha que eles deixaram cair. O Atom então pede para o Contep pra eles não contarem pra ninguém esse segredo por enquanto, gente. Só que aqui eles estão sozinhos, eles entram no mundinho romântico dele, o Atom sendo alimentado ali pelo Contep, gente, enquanto segura a mão dele ali, os dois se olhando todo apaixonadinhos, sorrindo, gente, eu olhei demais nessa cena. Segurando na mão do Contep ali, gente, foi demais pro meu coração, é muita fofura. E aí vai rolar o dia do namorado nas escolas, a Mudmin chama o Atom aqui pra participar do clube de culinária com ela, e aí aparece o professor aqui, que é o professor que ajuda eles ali a fazer sobremesa. Ele fala pra eles pensarem ali na sua pessoa especial enquanto cozinha, né, gente? E o Atom entra muito no mundinho romântico dele, gente, que esquece completamente o que ele tá fazendo. Na cabeça dele, no coração dele, só tem o Contep, né, gente? A gente adora. Inclusive, gente, eles trocando a foto de acampamento deles ali em um momento, eles usando ali os outros pra tentar descobrir o que um quer do outro no dia dos namorados, gente. Qual tipo de rosa, qual tipo de chocolate aqui. Atom e Contep bem dos espertinhos, né? Mas voltando aqui a ele continuar cozinhando a sobremesa, gente, ele queima tudo, mas o professor sim dá uma ajudada nele depois. E aí ele entrega esse bolo para o Contep fala que tá muito bom. O Atom é sincero, né? Ele fala que ele quase colocou fogo na cozinha. E o Contep fala pro Atom ali que ele disse pros seus colegas de time, gente, que ele está conversando sério com alguém e aí ele vai poder ter uma folga ali no dia dos namorados, né? O Atom se desespera aqui, ele fala que as pessoas vão começar a desconfiar deles. O Contep pergunta se o Atom tem vergonha de estar com ele, o Atom fala que não, mas ele sabe que o tipo de amor deles é muito complicado. Ele entende isso, o Contep fala que ele não entende, gente. O Contep, gente, é aquele tipo de pessoa que só se importa com pessoas que ele gosta, né? Com pessoas que ele é próximo, ele não tá nem aí pelo que as pessoas vão falar dele, né? Só que o Atom, gente, ele é muito preocupadinho com o Contep, né? E ele fica receoso ali das pessoas falarem mal do Contep, deles sofrerem ali preconceito, né? Que infelizmente pode acontecer sim. A gente sabe como que a nossa sociedade é heteronormativa, né? Como que a nossa sociedade, infelizmente, é muito homofóbica. Então eu entendo sim as inseguranças e os medos do Atom, mas eu também entendo o que o professor fala pra ele depois, né, gente? Pra ele não deixar isso, impedir ele de viver com a pessoa que ele ama, né? Que ele não tá fazendo absolutamente nada de errado, que amor é amor. Só que o Atom ainda não pensa dessa forma, né, gente? Ele só tá com o pensamento aqui de proteger o Contep. Por isso, ele acaba terminando com ele. A gente vê o Contep triste aqui, mais calmo, né? Conversando com a mãe dele. Quanto ao Atom, gente, o dramático que a gente sabe que ele é e que a gente ama, né? Ele enrolado todo na coberta ali e a mãe dele praticamente tendo que enxotar ele da cama, gente. O Atom fala que não, que ele vai ficar ali. E aí a mãe dele pergunta se ele deu um pé na bunda ou se ele levou um pé na bunda. O Atom fala que ele deu. E a mãe dele, e daí, entendeu? Seu pai me deu um pé na bunda e eu superei. Vamos logo, gente. Eu amei a mãe do Atom, caramba, querida. E vai rolar o evento ali de Dia dos Namorados, gente. E o Atom tá ajudando aqui o Sim, né? Que é um confeiteiro renomado ali, que ajudou eles a fazer um doce, né? Aliás, gente, a gente viu o Atom com dificuldades aí de saber o que é que ele vai estudar na faculdade, né, gente? A mãe dele tá querendo que ele estude engenharia. Será que ele vai pra engenharia mesmo, gente? Eu acho que o Contep pode ir. O Atom indo pra engenharia com o Contep seria interessante, mas eu acho que a série talvez coloque ele na culinária, né? O que vocês acham? Comenta pra mim. Eu confesso pra vocês que eu tô um pouco cansado desse plot de sempre colocar os meninos ali na culinária e tal, né? GMMTV vem fazendo isso já tem um bom tempo, mas vamos ver o que eles vão. Voltando ao evento, gente, o Contep encontra o Atom aqui, os dois não fazem ideia de como interagir um com o outro, e aí o Contep fala pro Atom pra ele não se preocupar, que ele falou pros amigos dele ali, que era mentira, que ele tava conversando com alguém sério, né? E aí ele vai embora ali, o Atom fica muito chateado, né, gente? Ele tá com o coração partido, morrendo de saudade do mozão, e aí que o professor orientador aparece, e o Atom se desespera, ele fala que a culpa é toda dele, que ele forçou o Contep ali, e o professor deixa claro que ele não tá condenando o Atom nem nada, é só que o Atom diz que eles são amigos, ele não quis render ali, porque ele não queria deixar o Atom desconfortável, né? E aí, gente, esse professor orientador é o namorado do Sim. Então, a GMMTV tirou o arco aqui do professor homofóbico e colocou um professor como namoradinho, né? Gente, os dois sorrindo um para o outro, foi muito fofo. Mais uma vez aqui fica o meu apelo
apelo pra GMMTV. GMMTV, o Papang e todos nós estamos implorando pra esse homem protagonizar um BL. Reage, minha senhora, reage, entendeu? E eu acho, gente, que eles poderiam colocar muito o Ponde com o Papang, né, gente? O Ponde que fez aí o Peter em O Amigo dele. Ia ser um casalzão da porra, Brasil. E colocar eles num boys love bem maduro. Espero que um dia aconteça, né, gente? Tomara. É My Love Mix Up, gente. O professor conversa com o Atom. Ele fala para o Atom que entende ele, né? Entende seus medos, suas preocupações, suas inseguranças, ser tão duro consigo mesmo, mas ele não deve pensar que o que ele está fazendo é errado, que o amor nunca é errado, que amor é amor, que está tudo bem assim. Ele gostar de coisas diferentes de outras pessoas, né, gente? Em relação à orientação sexual dele, né? É só amor e tá tudo bem. O Sim então dá um presente ali para ele levar para o Contep, gente. O Atom vai até o local onde o Contep está, mas não encontra ele aqui porque o Contep também não estava aguentando essa situação e ele foi atrás do Atom, né? Eles acabam se reencontrando aqui, gente, e o Contep fala pro Atom que ele se sente vazio longe dele, que não é tão divertido longe do Atom, que ele se sente mais feliz quando ele está com o Atom. Se é isso que é o amor, gente, o Atom todo feliz ali tampando a boca do Contep, né, gente, não aguentando aqui o gay panic que o homem tá causando nele. E aí depois o Contep fala que ele gosta do Atom e se o Atom quer ser o namorado dele, gente. O Atom não responde, mas o sorriso dele tá amplo aqui. Ele segura na mão do Contep, os dois saem correndo ali. Ele vai até os amigos do Contep e assume pra eles ali que eles são namorados. E os amigos do Contep ficam tipo, ah, beleza, finalmente vocês contaram pra gente. E aí eles ficam sorrindo ali, gente, o meu casal namoradinhos que namoram oficialmente. Depois eles têm um dueto junto, gente. Eu amo cenas que colocam o Gemini e o For pra cantarem um com o outro. Eu acho que a voz deles se encaixa muito bem. Os dois têm muita química, gente. E a maneira apaixonada, amorosa que o Contep e o Atom ficam olhando um para o outro, enquanto eles cantam uma música muito romântica. Tudo pra mim, o Contep alimentando o Atom novamente, o Atom segurando na mão dele ali, gente. O Atom é onde perder oportunidades que a vida dá pra ele, né? Com o Atom contando pra Mudmin que ele conseguiu namorar o Contep, né? E aí a Mudmin fala que o discípulo superou a mestra, né? Porque ela ainda tá ali tentando conquistar o Ralph. E aí o Atom fala que só falta uma coisa acontecer, que ele se imaginou fazendo com o Contep, né, gente? O que é que falta? O beijo, né? Só que ele acaba guardando isso pra ele mesmo, porque ele fica tímido aqui de dizer isso pra Mudmin. Vai rolar então o dia esportivo na escola, gente, e é desde esse momento aqui que o Piauí já estabelece pra gente que o Atom quer muito ficar chamando a atenção do Contep, né, gente? Então ele fica provocando ali o Contep, até irritando ele um tiquinho. Não que o Contep fique irritado, né, gente? Afinal é o mozão dele. E aí, meus amores, eles pedem comida ali e o Atom acha que o Contep ia beijar ele. Ele fica olhando pra ele todo doce, todo apaixonadinho ali. Só que o Contep apenas limpa os lábios dele ali com os dedos. E aí o Atom fica, ué, eu queria o beijinho, né? Ele não fala dessa forma, mas os olhos dele indicam isso, né? E aí ele fala pro Contep que ele achou que ele ia fazer aquilo. E o Contep, aquilo. E o Atom, você sabe, aquilo. E aí o Contep não entende, né? O Contep é muito inexperiente nessas coisas. Ele é marcha lenta, gente. Ele tem um raciocínio lento quando se trata ali de relacionamentos do Brasil. E acima de tudo, Atom, ele não é telepata, tá, meu anjinho dramático? Mas tá tudo bem, eu passo todos os panos do mundo pra você e o Contep também. Ele acaba se afastando do Contep aqui, gente. Talvez ele pensou que se ele fazendo dessa maneira o Contep entenderia ele melhor. E aí o Contep pensa um pouco mais ali e pergunta pro amigo dele quando que se deve dar o primeiro beijo, né? O amigo dele fala que o primeiro beijo não é questão de quando, e sim do porquê. Pelo menos é isso que ele leu em algum lugar. O Contep então começa a pensar um pouco mais sobre isso. Aí ele encontra o Atom ali cochilando na carteira, gente. Não para de encarar os lábios dele de um jeito felino. O Atom está acordado aqui e o Atom fica desejando que o Contep beije ele, né? O Contep vai se aproximando ali, quase captura os lábios do Atom. Só que aí ele pensa que se ele fizer isso dessa forma, o Atom não vai saber que o Contep beijou ele. Mas ele quer os lábios do mozão, né? Então o que que ele faz? Ele dá um beijo indireto ali, utilizando o dedo dele. Nesse momento o Atom abre os olhos, todo feliz aqui achando que o Contep beijou ele, gente. Mas o Contep fala que não, que ele usou apenas o dedo ali. E aí o Atom fala pro Contep parar de ficar brincando com ele, provocando ele. Ele fica nervoso aqui, gente. E o Contep então convida o Atom ali pra ir pra casa dele, né? O Atom, gente, pensando que o Contep ia pegar ele de jeito, gente. Ele muito quer isso, mas ao mesmo tempo ele fica extremamente tímido, gente. Mais vermelho que um tomate
quando o Contap vai tirar a camisa na frente dele, né, gente? É o Atom, cara. E aí o Contap volta com outra camisa, ele se aproxima o rosto aqui para poder beijar o Atom. A gente vê que ele quer muito fazer isso, né, gente? Que a resistência dele tá indo por terra. Só que aí o Atom abre os olhos, gente, e ele acaba assustando o Contap nesse momento. E o Atom encara o afastamento do Contap aqui não como um susto, e sim como o Contap continuar provocando ele ali, ele pensando que o Contap não leva as coisas a sério, só ele. E aí ele expulsa o Contap da própria casa dele, gente. Mas depois ele percebe, pô, eu tô na sua casa, né? Então é eu que tenho que ir embora, gente. É o jeitinho especial doidinho do Atom de ser, que eu adoro, e o Contap também. As atividades esportivas então começam, a gente tá bravo com o Contap aqui, só que o Contap não deixa o Atom ficar evitando ele, né, gente, afastando ele ali, como o Atom tá fazendo. Ele simplesmente vira pro Atom e fala que ele disse pra Mudmin que ele não deixaria o Atom fazer dupla com mais ninguém. Gente, tô muito ansioso pra ver o Contap com ciúmes, Brasil. Eu acho que vai ser muito entretenimento. Os dois então prosseguem na atividade juntos, que não tá dando muito certo, porque eles mal estão conversando ali, e aí o Contap acaba caindo, o Atom fica todo preocupadinho ali, e eles decidem fazer as pazes momentaneamente para poder realizar essa atividade esportiva, né, gente, que eles estão com as duas pernas amarradas ali por uma corda, e aí eles conseguem se recuperar, gente, e chegam em segundo lugar. O Contap vai ter o jogo de basquete ali, o amigo do Contap vai até o Atom, fala pra ele que ele gosta muito do Atom, só que ele é meio lento pra questão de relacionamento, porque ele nunca teve ali. Aí o Atom começa a entender mais o Contap aqui, né, gente, que algumas coisas ele tem que falar pro Contap, que o Contap não é telepata, e aí ele vira pro Contap e fala que se o Contap vencer a partida de basquete, ele vai dar a ele o que ele quiser, gente. Vocês notaram a expressão leão feroz aqui, quero te comer, que o Contap fez nesse momento? Ao mesmo tempo ele traz uma mistura aqui de uma doce inocência da juventude, cara, eu gostei demais dessa cena. E aí, gente, na hora que ele vai fazer a última cesta, o cara acaba derrubando ele acaba batendo a cabeça, e aí ele não sabe se ele venceu ou não, né, a gente também não. E aí o Atom fica ali do lado dele na enfermaria o tempo todo, e quando o Contap acorda, ele pede desculpas para o Atom, e aí ele fala que ele ficou pensando ali quando que eles deveriam ter o primeiro beijo dele. O Atom fez ele perceber que não importa qual o momento, o Atom fez ele perceber que ele não quer mais esperar. O Contap olhando pro Atom todo apaixonado, como o Atom tá olhando pra ele, gente. E aí os dois vão se aproximando, eles se beijam, o Atom puxa a toalha do Contap aqui, gente, só que o Piauí não é nem doido de fazer um negócio desse com a gente, né, gente? As fãs iam cair matando em cima do Piauí, e com razão, né, meus amores? Então o que que ele faz, gente? Ele muda a cena ali pra alguns momentos ali da gente ver o dia esportivo e tal, né? Inclusive tem um momento que o Fó coloca a linguinha pra fora, gente, eu fiquei muito bobinho nessa cena, cara, eu adoro o Fó, né? Mas enfim, gente, e aí, meus amores, eles deixam os créditos rolando aí, pra ir quando volta pro beijo, já acabou os créditos, a gente o quê? A gente tem o beijo ali, né? Eu já falei pra vocês a minha opinião sobre o beijo. Eu acho que pra passar a inexperiência do casal, né, gente, de dois jovens apaixonados e tímidos, o beijo funciona, né? Com eles ali no terceiro ano, né? O Atom falando que vai ser um ano feliz, ele conseguiu sentar do lado do Contap ali na sala, né? Inclusive o querido do professor Nop, que vai ser professor deles esse ano, e colocou os dois juntinhos, né, gente? A gente ama. Só que a Mudmin, gente, ela tá muito negativa ali por conta do Ralph, né? Eles conversaram as férias inteiras, já tem muito tempo que eles estão conversando, mas nada é avançado entre eles. O Atom então descobre que vai ser o aniversário do Contap, que é um dia muito importante pra ele ali, e ele fala que ele vai dar um presente pro Contap, né? Ele fica verificando ali as suas economias, gente, vê que a situação tá difícil, né? Só que aí ele tenta pedir dinheiro para a mãe dele, mas ele não tem coragem de falar para a mãe dele que é um presente pro namorado dele. Então ele inventa uma desculpa ali, e a mãe dele vê que ele preencheu ali naquele papel de aptidão que ele quer qualquer faculdade que faz ele rico, né? Ela fica pensativa sobre isso. E aí, gente, o Atom começa a trabalhar de meio período para o Sim, né, o namorado do Nop, que tem uma confeitaria. Vocês notaram o Contap ficando com ciúmes aqui, com atencioso e cuidadoso o Atom é com o Sim, gente. Inclusive eu tenho por mim que ele decidiu comemorar o aniversário dele na confeitaria do Sim, onde o Atom trabalha, gente, não só para passar mais tempo com o namoradinho dele, mas também para dar aquela vigiada, né, gente? Porque tem um momento que a gente vê ele encarando os dois interagindo ali. O Contap Cimentos, gente, você viu muito entretenimento, e eu espero que ele apareça mais. Então percebe que o Contap tá ficando com ciúme, gente, tranquiliza ele aqui. E aí o Contap conversa com a mãe dele, né? Ele fala para ela que ele pretende estudar medicina veterinária, não tem esse curso ali na cidade onde eles estão, então ele vai ter que ir para Bangkok. A mãe dele vai se sentir solitária aqui. Ela fala para eles conversar mais, que o Contap pode conversar com ela sobre tudo. E o Contap fala ok aqui, mas ainda não conta para ela que ele está namorando o Atom, né, gente? O que eu entendo, ele tem que contar para ela quando ele tiver. Gente, o Contap vai comemorar o aniversário dele ali com os amigos dele na confeitaria
onde o Atom trabalha, já expliquei pra vocês o porquê. Esse momento que ele deixa o Atom todo tímido ali, falando que ele fica fofo na roupa dele de garçom ali, gente, a maneira como o Atom olhava pra ele e o Contap olhava também, gente, pra mim esse momento foi de Gemini e Form. E aí o Atom ajuda o Sim ali, o Sim acaba queimando a mão, né? Ele fala pro Atom que o Atom vai ter que cozinhar e o Atom revela para o Sim ali que ele tem um trauma de cozinha, né? O que aconteceu é que na infância ele foi fritar um arroz frito ali e ele quase incendiou a casa, né? E a mãe dele conseguiu ajudar ele ali, mas ela queimou toda, né? E por isso que o Atom tem medo de cozinhar aí, tem medo de machucar alguém enquanto ele cozinha ali. E aí o Sim fala que entende, que ele vai falar pro Contap ir pra outro local ali, né? Já que ele também não pode cozinhar. E aí o Atom fala que não, que ele vai cozinhar ali. É o dia especial pra pessoa que ele gosta, né, gente? Então ele faz um esforço aqui e consegue vencer o medo dele, né? E a gente vê que realmente a GMMTV vai colocar o Atom aí pra estudar culinária, né, gente? Ele vai fazer negócios alimentares, se não me engano, esse é o nome do curso que ele escreveu ali no final. Eu confesso pra vocês que eu não curti muito isso, eu queria que fosse algo diferente, né, gente? Porque a culinária já tá ficando até saturada no Boys Love, mas beleza. E o Contap ficando com ciúmes aqui, não querendo deixar os amigos dele comer a comida ali que o mozão dele cozinhou, gente. Na hora que o Campan pega ali a comida e o Contap descobre que foi o Atom que fez, ele já tira do Campan ali, já come, já faz aquela expressão de gadinho ciumento, nervoso, e ele só se acalma, gente, quando o Atom vira pra ele e fala que vai cozinhar só pra ele, né? E aí ele abre esse sorriso aí. Gente, isso aqui foi Gemini e For, Brasil. Essa é muita expressão do Gemini. Quando alguém começa a ficar muito próximo do For, gente, é só procurarem os vídeos que vocês vão ver. E aí eles comemoram o aniversário do Contap, depois o Atom dá a ele o presente que ele preparou pra ele, né? Achei muito fofo, porque além de comprar camisas de casais pra eles, gente, ele também comprou uma camisa ali para o gatinho deles, né, gente? Paz de pet aqui, muito fofo. E aí eles tiram fotos juntos, muito vibe de namoradinhos que namoram, muita troca de olhares intensas, românticas entre eles aqui. Eu acho que eles podiam ter se beijado nesse momento, né? Mas enfim, eu já esperava que não, porque eles beijaram no episódio 8. Eu acho que eles devem beijar agora só no episódio 12 ou 11, né? Vamos esperar pra ver. E aí eles voltam pra sua casa, a mãe do Contap vê uma foto dele e do Atom bem próximos aqui. Provavelmente ela já começa a pensar aqui que eles são mais do que amigos, né? Quanto a mãe do Atom, gente, ela encontra o papel dele ali e lá ele riscou o curso que faz ele rico e escreveu negócios alimentares e ela sorri aqui, né, gente? Porque eu acho que ela sempre soube que o filho gosta muito de cozinhar, né? Eles só não tinham coragem de fazer isso por conta do acidente que aconteceu. Eles decidiram fazer uma visita ali na faculdade que eles pretendem estudar, né? A faculdade que o Contap pretende estudar, ela fica em Bangkok porque não tem medicina veterinária ali na cidade deles, né? E ele comentou isso com o Atom, só que o Atom não lembra ali. E aí o Atom fala que não vai com ele, o que deixa o Contap chateado, magoado, e ele sai andando ali, embora o Contap não entenda exatamente o que é que ele tá sentindo. Contap, o nome disso, meu querido, é saudade. Ele desabafa com o Campan ali, e o Campan fala pra ele que mesmo que ele seja caladão, ele precisa dizer pro Atom saber como que ele se sente. A mãe do Contap então pergunta se ele já tem tudo preparado pra viagem, ele fala que sim, e ela pergunta se ele vai com alguém, né? E ela pergunta se é o Atom. O Contap fala que sim, embora a gente saiba que ele vá sozinho, né, gente? Mas ele não disse isso pra mãe dele, e a mãe dele pareceu que ia tentar falar alguma coisa em relação a talvez o Contap e o Atom serem mais do que amigos, mas ela acabou desistindo no final. Eu acho que ela entendeu aqui que essa conversa, ela tem que partir do próprio Contap. O Contap tá triste sim de ter que ir sozinho, gente, só que o Atom surpreende ele aqui, e a cena do Atom tentando convencer a mãe dele a deixar ele ir também, gente, foi muito fofa, né? Ele é muito bonitinho, e aí o Contap já se sente muito melhor aqui, e o Atom fala que vai cuidar do Contap essa viagem inteira, e aí eles andam de metrô juntos ali, gente. Esse momento que o Atom segura a mão do Contap aqui no metrô foi improvisação do Gemini e do For, Brasil, e tava óbvio, né? Olha o sorriso do For aí, entrega demais. Eles continuam sendo muito fofos, Brasil, são uns bobinhos. E aí o Contap e o Atom visitam ali o stand de veterinária, né? Que eu achei um luxo, gente, top pra caramba, gostei bastante dessa cena. E o Contap convence o Atom ali a visitar o stand de culinária, né? Porque o Atom acha que essa faculdade é areia demais pro caminhãozinho dele, né? Ele fala que as notas dele são péssimas, que ele não conseguiria estar ali. Só que o Contap tá tentando animar ele, né, gente? Falar pro Atom ali não desistir antes da hora, né? Mesmo assim, o Atom tá bem desanimado. No entanto, ele aceita ir no stand aqui de cozinha com o Contap. E aí os dois cozinham juntos ali. O Atom deixa claro pro Contap que ele tá se sentindo como ele, né? Ou seja, ele sentiu aquele sentimento de vazio ali quando o Contap foi embora, que, como eu disse, é saudade. E o Atom fala que é porque eles são pessoas especiais um para o outro, né, gente? Eu amo o meu casal. Eles compram aqui uma foto deles cozinhando bem namoradinhos
uns que namoram, né? Eles dividem aqui um quarto de hotel, gente, e o Contap conta uma história de terror ali para o ator. O Contap não foi bobo nem nada, né, gente? Aproveitar as oportunidades que a vida deu pra ele, né? Porque quanto mais medo ele coloca no ator, mais o ator fica grudado nele ali, né, gente? Aliás, tem um momento que o ator se gruda com força mesmo, Brasil. E aí o Contap pede o ator pra dormir na cama com ele, só que os dois estão muito tímidos aqui, por isso que eles decidem dormir de costa um para o outro, né? Enquanto eles estão de costas um para o outro, gente, eles conversam ali sobre relacionamento à distância. O ator deixa claro para o Contap que ele está disposto a tentar ter relacionamento à distância com o Contap, sim, e o Contap fala que ele também, né? Ele até traz um exemplo aqui da mãe dele, do pai dele, né? Que o pai dele trabalha no Japão há muito tempo e a mãe dele nunca quis se separar do pai dele, né? Então o relacionamento à distância existe e eles podem fazer dar certo, né? Mas a gente torce muito para que eles não precisam ter um relacionamento à distância, né, Brasil? Um tempo depois o Contap abre os olhos ali. Eu acho que ele ficou excitado, né, gente? Ele vira aqui para o ator, pergunta se o ator está dormindo, o ator não responde de nada porque ele está dormindo e o Contap vai descendo o rosto aqui, ele quase beija o ator, só que ele para aqui e imediatamente sai da cama do ator e volta para a cama dele, né, gente? Porque o homem tá descontrolado aqui, né, Brasil? Tava difícil se segurar ali, hormônios que falam. E isso para o ator no dia seguinte, né, quando fala que ele não dormiu direito por causa do ator. E aí o Contap vai poder ir ali no workshop de veterinária, que não tinha vaga, mas agora surgiu uma, e o ator fala que ele pode ir para casa sozinho. Os dois se despedem aqui e se separam, gente, mas eles não querem isso de jeito nenhum. Eles não querem ficar longe um do outro, gente. Aquele sentimento de vazio volta a preencher seus corações aqui e ele é insustentável. Uma coragem que volta ao Contap. O Contap ia fazer a mesma coisa, eles acabam se desencontrando aqui. Eu quase morri, gente, achando que o Piauí ia fazer o trem se movimentar e o Contap ia e o ator ia ficar em Bangkok, né? Mas não, né, gente? Até porque antes do trem começar a se mexer ali, eles conferem se alguém quer entrar no trem ou descer do trem, né, gente? Então tá tudo de boa. E aí o ator fala pro Contap que ele vai tentar estudar assim na mesma universidade que o Contap. O Contap fala que ele queria isso desde o começo, mas ele não disse isso porque não queria pressionar o ator. E o ator fala que ele se sente um pouco pressionado sim, mas agora ele se sente muito mais encorajado pelo namoradinho dele. O ator tá disposto a lutar por esse amor, a lutar por esse relacionamento. Quando ele fala isso, gente, ele deixa o Contap tão feliz, cara. O Contap abraça o ator aqui. É aquele abraço, gente, que deixa claro que você não quer se separar dessa pessoa de jeito nenhum. Aliás, o Contap abraça ele várias vezes e aquele abraço muito forte, aquele abraço muito gostoso. Aquele abraço, gente, que ele vem do quê? Ele vem do coração, né? Maravilhoso. Os dois incapazes de se separar um do outro aqui. E a cena pós-crédito do Brasil é um beijinho, né? As pub da Oishi aí voltando a ser boa, né, gente? A gente gosta, né? Eu amei esse momento que o Contap rouba um beijinho ali na bochecha do ator, gente. Me pareceu que foi o Gemini. Porque a corridinha que ele dá depois, cara, é o Gemini purinho, né? E a reação do For também, né? Gente, eles são maravilhosos. O Atom leva um almoço ali pra ele e o Contap comerem juntos. E aqui, gente, vitória na guerra por parte do For, né? Porque ele teve que ficar comendo carne ali, gente. O For, na vida real, ele não é fã de carne. Enquanto que o Gemini, na vida real, não é fã de vegetais. Só que os seus personagens são o oposto disso, né? E aqui o For todo felizinho podendo voltar a comer os vegetais dele, gente. Contem pra mim, vocês estão mais para Gemini, que gosta mais de carne, ou mais para For, que gosta mais de vegetais? Eu tô mais pra Gemini. A gente vê que o Atom tá muito focado nos estudos, né, gente? Ele tá preocupado aqui de não conseguir entrar na mesma universidade que o Contap e eles terem que se separar ali. E aí o Contap convida ele pra um date ali, pra relaxar, pra eles também aproveitarem o seu terceiro ano, né? Afinal é o último. O Atom concorda aqui. Quando ele volta pra casa dele, ele acaba adormecendo estudando, né? A mãe dele encontra a borracha do Atom, onde ele escreveu Contap com um coraçãozinho, né? E ela começa a ligar tudo aqui e já começa a desconfiar que o Atom e o Contap são mais do que como amigos aí. Ela até pergunta para o Atom no dia seguinte, mas o Atom ainda não está pronto para falar com ela. Ele desconversa aqui e sai andando bastante aqui no evento da escola. E a gente tem o momento da banda Tintila, né, gente? O crossover com My School President. Eu amei demais esse momento, gente. Aqui a gente vê os atores saindo dos seus personagens, né? O Satang, o For, o Gemini e o For principalmente, gente. Eles simplesmente não foram com Contap e Atom aqui, foram Gemini e For. Na minha opinião, os atores ter saído do personagem ali deixou a cena ainda mais natural e divertida, gente. E a música que eles escolheram é maravilhosa. E aí a mãe do Atom decide ter uma conversa particular ali com o Contap. O Contap admite pra ela que ele e o Atom são bem próximos. E ela conta pra ele que ela tem medo do Atom se decepcionar ali, caso ele não consiga passar na universidade. E isso fazer com que ele não abra mais o seu coração pra ninguém. Ele pode bancar o durão independente
independente, mas que ele tem medo ali de ser abandonado por uma pessoa que ele ama, exatamente como o pai dele abandonou ele. E ele já ficou sozinho um tempo demais na vida dele, que ele é uma pessoa que não gosta de ficar sozinho e que a mãe dele deixava ele sozinho porque ela tinha que trabalhar muito, né, gente? Só tinha ela ali para sustentar os dois. O Kontap fala para ela que ela não precisa se preocupar, que o Atom é um rapaz forte, que ele ajudou ele várias vezes e que não importa o que aconteça, se ele passar ou não na universidade, o Atom tem ele vai estar ao lado do Atom para que der o que vier. Maravilhoso, é o meu casal. O Kontap também deixa claro para ela que ele acredita no Atom e a mãe do Kontap fala que tá tudo bem, que ela está mais tranquila aqui. Para mim, ela deu a bênção para a relação deles, né, gente? Ela aceitou a relação deles aí. Ela praticamente já sabe que eles são namorados, né, gente? O Atom e o Kontap só não falou essa palavra ainda, mas deve vir no próximo episódio. Depois que eles terminam de assistir a peça ali da Bela e a Fera, né, feita pela Mudmin e pelo Ralph, que foi bem fofa e doce, Brasil, o que acontece é que eles estão aqui no telhado, né, o local especial deles aí, e aí o Atom revela para o Kontap, só tirou 23% no pré-teste ali, e o Kontap fala que ele tá errado, porque ele marcou o código do curso errado ali, e quando eles conferem, na verdade, para o curso que o Atom quer estudar, né, que são negócios alimentares, o resultado do pré-teste dele foi muito bom, ele tirou 55%, né, ele fica todo feliz aqui, o Kontap também, o Atom fala que ele vai conseguir entrar na mesma universidade que o Kontap, o nosso casal aqui muito feliz, eles se abraçam ali, decidem ver os fogos de artifício juntos, né, e o Kontap então fala que só falta uma coisa que ele não fez no dia de hoje, e ele beija o Atom. Beijo bem singelinho e fofo, e aí depois o Atom e o Kontap dão um beijo mais intenso, né, eles aprofundam um pouco mais o beijo, beijo apaixonado, doce, puro, exatamente como o amor jovens dele, né. A mim esse beijo condiziu com o momento e com os personagens, né, gente. Pra ser sincero, eu gostei desse beijo, achei bem bonitinho. Então, gente, o que vocês acharam do beijo? Gostaram? Não gostaram? Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. O Atom e o Kontap indo ali até um santuário que a Mudmin disse para o Atom que pedidos feitos ali, o Deus pode ouvir e tem chances de ser realizado, né? E o Atom pede aqui para ele passar no vestibular, só que o pedido dele acaba caindo, dá tudo errado ali e ele começa a se desesperar. Ele fala que não precisa disso, que se realmente fosse acontecer algo ruim, o pedido dele também tinha caído, né, gente? Porque o Kontap escreveu ali que ele deseja que ele e o Atom estudem na mesma universidade, né? E o pedido dele continuou íntegro ali. O Kontap consegue acalmar e confortar o Atom aqui. E ele também revela para ele que eles querem que eles moram juntos ali, compartilhem um dormitório quando eles forem estudar juntos ali na universidade, né? O Kontap querendo dar mais um passo aqui na relação deles, que é eles morarem juntos. Ao contrário da Mudmin e do Ralph, que já se acostumaram com a ideia de ter um relacionamento à distância, porque para eles não tem o que fazer aqui, o Atom e o Kontap não querem isso de jeito nenhum. E na cena da cápsula do tempo, gente, onde os personagens vão enterrar ali objetos importantes para eles ali durante o tempo deles no ensino médio, a Mudmin e o Ralph enterram ali os seus cartões respostas, né, que foi por causa deles que eles se conheceram. Final mais que feliz e merecido para a Mudmin e para o Ralph. Voltando para o Kontap e o Atom, o Atom fala para o Kontap que ele quer ser como a Mudmin e o Ralph, né? Ou seja, ele quer que a família dos dois saibam que eles são namorados. Propõe deles contarem para a mãe do Atom, só que o Atom fala que a mãe do Kontap parece ser mais legal do que a mãe dele, e o Kontap fala, então a gente começa pela minha mãe. Atom lerdinho, né, Brasil? A mãe dele já deu todos os sinais possíveis e impossíveis que ela já sabe que os dois são namoradinhos que namoram, mas tudo bem, né, gente? O bebê do Kontap aqui é inseguro e um pouco covarde. E aí durante o jantar ali, o Atom que até ensaiou ali com o Kontap e com o Maman, né? Inclusive o Kontap falando que o Maman não gosta de ninguém. Eles trazendo aqui a pub da comida de gatos, né, gente? Bom, em falar nas pub, né? Muita gente tava reclamando aí do excesso de pub em My Love Mix-Up Thailand. No episódio final, gente, teve bem menos do que teve nos outros episódios, né? E realmente a GMMTV atingiu a cota aqui, né, gente? O próprio Gemini disse que eles atingiram o limite de publicidade que se pode ter em um programa de TV lá na Tailândia. Embora teve muitas propagandas em My Love Mix-Up Thailand e a que eles podiam, o Piauí trazia algum contexto, fazia de uma maneira que poderia acrescentar a cena, gente. E em alguns momentos realmente era pura propaganda, mas é aquilo que eu conversei com vocês em uma das lives, né? Quem me acompanha sabe que não tem o que eles fazerem aqui. Por exemplo, a pub da lente de contato, né, gente? Que é uma pub que, na minha opinião, não tem muito o que fazer, não tem muita liberdade criativa pra você fazer aqui, entendeu?
A gente simplesmente vê o Gemini ali em forma de Contep, pegando a lente de contato, colocando no olho dele e pronto. E aí a cena continua como se nada tivesse acontecido. Eu entendo que isso pode ter irritado algumas pessoas, mas a mim não incomodou não. A razão aqui, o ator não consegue dizer para a mãe do Contap aqui que eles são namorados, principalmente quando a mãe do Contap fala para ele que se ela pudesse escolher alguém para namorar o filho, ela queria que essa pessoa fosse tão competente, tão inteligente, com um senso de liderança tão forte quanto o Contap tem. Então não se acha bom o bastante, né, gente? Inclusive ele fala isso pro Contap depois, que a mãe do Contap só gosta dele como amigo e não como namorado do filho. Basicamente fala pro Atom que ele tá pensando demais, mas o Atom fica muito inseguro aqui. Usou uma camisa do Contap aqui e ele decide lavar ela por conta própria, né? Só que é uma camisa bordada ali e não poderia ir na máquina de lavar como o Atom fez, portanto ele acaba estragando a camisa aqui que a mãe do Contap bordou para ele. Isso deixa ele ainda mais chateado do que ele já está. A mãe dele aparece aqui, gente, ela fala para ele que uma pessoa perdedora é uma pessoa que não assume os seus erros, que não os enfrenta, gente. Ela não criou ele para ser dessa forma. Ele não teve a intenção ali de estragar a roupa, gente. Foi um acidente que ele pode pedir desculpas para a mãe do Contap, que a mãe do Contap vai entender. Durante a formatura, gente, a mãe do Atom fala para ele que a mãe do Contap parece ser uma pessoa legal. Eles tiram fotos juntos ali, gente, e o Atom cria coragem e vai até a mãe do Contap aqui. Ele entra na frente do carro dela e ele fala para ela que ele pode não ser uma pessoa tão inteligente, tão competente quanto o Contap, mas ele vai dar o melhor dele e que quando isso acontecer, se ela permite ele cuidar do Contap. E a mãe do Contap admite para o Atom que no início ela pensou que os dois não eram compatíveis, mas que o Contap contou para ela tudo que o Atom fez por ele, né, gente? Todas as vezes que o Atom ajudou o Contap ali, o como que o Atom faz a vida do Contap mais feliz, mais alegre, mais divertida. Deixa claro pro Atom que o Atom é uma pessoa muito competente, muito esforçado, que tem um bom senso de liderança, assim, que ele é muito adequado para o seu filho. O Contap então agradece a mãe dele e ele abraça o Atom, né, gente? Esse abraço foi maravilhoso. O Contap deixando claro pro Atom que tá tudo bem, que ele sempre vai ter ele ali, gente. Amo o meu casal. E aí chegou o momento de olhar o resultado da prova da universidade, né? E o Atom, gente, ele não tem coragem de ver aqui. A Mudmin e o Contap vê sem problemas nenhum. Os dois passaram no curso que eles queriam. O Ralph não dá nem tempo de ver, porque a mãe dele já manda mensagem pra ele falando que ele passou. E o Atom fica com muito medo de ver aqui. A mãe dele tá atrás da porta ali do quarto, escutando eles. O Atom coloca um lençol debaixo da cabeça aqui. Ele fala que ele não quer ser o único a não passar, ele não quer ser o único a ficar pra trás ali. E o Contap entra debaixo do lençol do Atom, gente. Eu achei esse momento muito doce, né? E o Contap deixa claro pro Atom que eles nunca vão deixar ele pra trás, que eles sempre vão estar ali do lado dele. O Atom toma coragem aqui, olha o resultado e o bebê do Contap passou, né, gente? E aí eles comemoram muito ali, a mãe do Atom comemorando muito, faltando uma coisa, né, gente? Que é o Atom contar pra mãe dele diretamente que ele e o Contap estão namorando, né? Ele até começa a contar, mas aí ele acaba desistindo, só que o Contap dá um empurrão nele aqui, os dois entrelaçam as mãos deles ali e o Atom admite pra mãe dele que ele está namorando o Contap. A mãe dele fala pra ele que finalmente o filho contou a verdade pra ela, que ela quer voltar a ser aquele tipo de mãe que ela sempre foi para o Atom, que é o seu porto seguro, que ele pode contar pra ela tudo o que ele quiser, que ela o ama do jeitinho que ele é e que a felicidade dele, gente, equivale à felicidade dela. A atriz que faz a mãe do Atom, maravilhosa, gente. Ela e o Ford, pra mim, tiveram as melhores atuações nessa série. E aí, na cena da cápsula do tempo, gente, o objeto que o Atom enterra é a borracha que começou tudo, né? A borracha que pertence à Mudmin ali, mas a Mudmin fala que guardou a borracha ali pra dar pro Atom, porque mesmo que a borracha seja ela, na verdade, a borracha é o começo de amor da história do Contap e do Atom. Quanto ao Contap, gente, ele enterra ali o primeiro desenho que o Atom fez dele, gado pra caramba. Eles então relembram seus lugares ali na classe, né, durante os seus 3 anos no ensino médio, enquanto eles se seduzem aqui e flertam um com o outro. E chega um momento que os dois estão bem próximos um do outro, o Atom só aguardando aí o beijo do Contap, né, e ele vem, gente. E o For até que foi com vontade, mas o Gemini não cooperou muito não.
Ao contrário do que aconteceu em My School President, né, gente? Os beijos de My Love Mix Up Thailand não são melhores do que o beijo em My School President. E eu senti que a coisa ficou um pouco estranha, gente, francamente, abaixo das minhas expectativas. Então, o monólogo do Atom para encerrar essa história, que é o seguinte: então, com o poder da borracha ali, né, você escreveu o nome da pessoa que você gosta numa borracha, você e essa pessoa vão se apaixonar para sempre. Da borracha aqui no final da história, porque isso é importante para ela, ficou bem bacana. A gente vê que o Contap e o Atom tiveram seu lindo final feliz, lado a lado, onde cada dia será uma nova oportunidade de celebrar a felicidade que eles encontraram um no outro. O calor do amor que havia florescido entre eles mais forte do que nunca. E aquilo que eu disse numa resenha, gente, realmente aconteceu aqui, que o Contap e o Atom encontraram a pessoa que faz com que um novo mundo se abra para eles, a pessoa que é a resposta para tudo de bom que eles sonharam e imaginaram em suas vidas. Ou seja, a pessoa certa, a pessoa que não só vale a pena você sentir amor, mas viver ele, pessoa que você pretende compartilhar o resto da sua vida com ela. Atom e Contap tiveram um lindo, romântico final feliz, bem ao estilo de filmes da Disney, e tá tudo bem, gente. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores, um beijão, bye bye.